Semana Santa, parte 3. Nossa intenção é ressaltar e reviver momentos mais intensos em profundas lições que o nosso Yeshua Cristo Jesus nos concedeu nesta semana, que também consideramos sagrada. Por se referir aos eventos da vida deste Espírito em luz, e que possamos refletir como aprendizado a nossa evolução. Como vimos anteriormente, o nosso Senhor Jesus Cristo realiza entrada triunfal em Jerusalém. E encontraremos esses relatos nos Evangelhos segundo Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 11, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 11, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo de 28 a 44, no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo de 12 a 19. Por tantas referências, nos Evangelhos canônicos, observamos a importância desse período da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A outra citação, que também foi profetizada no Antigo Testamento, é a entrada na cidade de Jerusalém, quando Jesus vem montando em um jumento. E enquanto ele entrava em direção ao templo, muitos estendiam vestes, ramos, ramagens pelo caminho. Este evento está nitidamente ligado às profecias registradas por vários profetas, principalmente o profeta Zacarias. Ele profetiza no capítulo 9, versículo 9, Rei justo e humilde, que traria a salvação e que viria montado em um jumento. Interessante, não? Bem como outros acontecimentos da última semana de Jesus antes da trama para a sua condenação. Então nós teremos vários profetas, até mesmo do Antigo Testamento, já como visionários, deixando registrado os feitos do nosso Cristo Jesus, o homem mais justo e generoso, que caminha suavemente como cordeiro para ser abatido, como um vil criminoso culpado e impenitente. E nós teremos também citações em salmos, como no Salmo 118, que no versículo ou no verso 26 deste salmo está, a referência: bendito é aquele que vem em nome do Eterno, falando também da sua entrada triunfal em Jerusalém. E quando Jesus volta a Betânia, que ele passa a noite em Betânia, na casa de Lázaro, nós encontraremos essa passagem no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 17, e também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 11. Então tudo foi mencionado, registrado, para que a gente pudesse refletir a respeito. E Jesus, na casa de Lázaro, no Evangelho segundo João, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a sua vida. Está cada vez mais próximo o seu desenlace.
Jesus já havia anunciado sua própria hora, dizendo que a sua hora derradeira estaria chegando. Então, nós vamos mencionar o Evangelho segundo João, que relata esses momentos com uma força energética e poética muito grande. E a gente ressalta a unção que ocorre em Betânia. Não confundir a unção com a cerimônia do lava-pés. Unção é a aplicação de substâncias oleosas ou ungüentos, geralmente em cerimônias, com a conotação de oferecer autoridade a alguém. Pode ser por uma questão religiosa, por uma questão até mesmo política. E como a Bíblia é um livro sagrado com muitas metáforas e simbologias, provavelmente este fato foi mencionado para expressar como aquelas pessoas contemporâneas ao nosso Senhor Jesus Cristo e que conseguiam percebê-lo, senti-lo, enxergá-lo na sua essência, como elas eram puras de coração e como elas tinham o ato despojado para querer reverenciá-lo, por admirá-lo demais, por ter um carinho muito grande por ele. Então, na passagem do Evangelho segundo João, nós vamos verificar isso. A pureza de coração, a ingenuidade, a espontaneidade em reverenciar, mesmo sem ter a compreensão profunda do quão elevado espiritualmente, moralmente era Jesus Cristo, em sua sabedoria e consciência luminar. Por isso que destacamos a unção. A alma reconhece, a alma com o coração expandido, sem nenhum conceito ou preconceito, reconhece. Então vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 12. Vamos começar pelo versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, um unguento, uma poção oleosa, Maria, irmã de Lázaro. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento
por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, pela história já contada. E tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. Disse então, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, porém a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes deliberaram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e chamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, que Jesus estava falando, né? Filho de uma jumenta. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito lá no Antigo Testamento. Estava escrito sobre essa passagem, esse evento. E assim ele o fez. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele, o Yeshua, o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse milagre. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que o mundo vai após ele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa, o domingo de Ramos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, dá muito fruto. Olha a simbologia disso. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o glorifiquei. E outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isso, significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Ele: por um pouco tempo, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porquanto Isaías disse mais: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos chefes creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. As conveniências. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz e vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que falei, essa o há
de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, porém, o Pai, que me enviou. Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo, falo como o Pai o disse a mim. Glorioso.